manda aqui no chat, tipo, não recebi e tal, o e-mail, porque aí eu tenho que enviar para vocês o lugar onde vocês vão depositar a redação online, né? Porque como a redação agora vocês vão digitar, vão fazer e vão me enviar online, para que não fique uma coisa bagunçada, a gente preferiu padronizar, e aí eu criei uma folha de redação online, todo mundo vai enviar certinho pelo mesmo lugar, e por lá mesmo eu vou fazer as correções. Vou mostrar para vocês como que fica. Certo? Vamos lá. Fica dessa maneira, ó. Quem colocou o e-mail lá vai receber isso aqui. Isso aqui eu fiz de teste, né? Mas você vai receber essa mensagenzinha lá no seu e-mail, e aí você vai clicar aqui abrir no Docs, e aí vai abrir para vocês essa página de redação, que aí todo mundo vai receber uma igual, intitulada lá com seu nome, compartilhada entre você e o professor, e aí a redação que vocês digitarem aqui, eu vou ter acesso depois para fazer as correções. Certo? Então, quem não recebeu isso aqui, fala comigo aí no chat, que até o final da aula eu cadastro vocês nesse esqueminha. Vamos, então, para a nossa proposta de redação. Tá todo mundo vendo aí? O slide tá ok para todo mundo? Quem não estiver vendo, tá ok, certo. Quem não estiver vendo, sinaliza com aquela mãozinha lá depois que a gente... Que aí eu tento ver o que tá acontecendo. Certo. O gênero narrativo. O gênero narrativo, na verdade, ele é um gênero que ele é um pouco subestimado, porque as pessoas acham que ele é muito fácil. Você pensar, narrar é basicamente você escrever uma história. Realmente, de fato, é você escrever uma história. Só que existem alguns critérios, principalmente quando a gente fala de narrativa de vestibular, existem alguns critérios e algumas estruturas que têm que aparecer obrigatoriamente na estrutura narrativa, certo? Quem tá mandando? Tem gente mandando no chat, deixa eu só ver. Não recebi, não recebi, não recebi. Tá, pessoal, digita o e-mail de vocês aí. Os VIPs, o Daniel e a Beth, que não recebeu, digita o e-mail de vocês aí no chat, por favor. Nome, e-mail e turma, que aí eu envio para vocês daqui a pouquinho. Beleza, vamos lá então. Uma definição que a gente pode ter aí do gênero narrativo é que é o seguinte: quando você narra, na verdade você está contando uma história, só que essa história, como eu tinha dito, ela precisa ter alguns elementos estruturais. Ela pode ser uma história fictícia, né? Lembra aí da Chapeuzinho Vermelho, né? Três Porquinhos e tudo mais. Todas essas histórias de criança, ela tem um cunho fictício, ou ela pode ser também histórias reais, histórias narradas de uma maneira verídica, certo? Então, ela contém aí uma sequência de ações, de fatos, de acontecimentos que envolvem os personagens. Assim como no diálogo vocês tinham feito, também envolvia alguns personagens, né? O diálogo tinha 2 personagens, pelo menos, lá interagindo. No contexto narrativo também vai ser necessário os personagens. Textos aí que exemplificam o gênero narrativo, a gente tem novela, romance, conto, crônica, notícia. Veja bem que interessante, notícia, por quê? Porque as notícias, elas estão, muitas vezes, contando fatos que aconteceram verídicos, né? Então tem piadas, poemas, músicas. As músicas, muitas músicas, elas contam histórias também, né? Histórias em quadrinho, entre outros tipos de texto. Então a narração, ela está muito presente aí em outros gêneros textuais, tá? Outros gêneros textuais que apresentem uma sucessão de acontecimentos, né? Esses acontecimentos, eles têm que ser situados em um tempo, em um espaço, com pessoas específicas. Deixa eu ver o que estão falando no chat. Tá, tô mandando os e-mails, beleza. Certo? Essa frase aí que eu deixo para vocês, né? Minha sogra ficou avó. Minha sogra ficou avó. Será que a gente consegue considerar essa frase como uma narrativa? A gente pode dizer que essa frase é uma frase que conta uma narrativa? O que vocês acham? Reflitam aí um pouco nessa frase. Dadas as características da narrativa que a gente tinha visto lá no slide anterior. O que acontece? Essa frase do Oswald de Andrade, ela caracteriza, sim, como uma narrativa. Por quê? Porque ela apresenta, primeiro critério, os personagens. Quem são os personagens dessa narrativa? A gente tem aí a sogra, né? Só que, além da sogra, tem uma pessoa por trás
que a gente tem um pouco de dificuldade de identificar no primeiro momento, mas que depois fica bem claro, que é o narrador, certo? O narrador está falando minha sogra. Então, não é qualquer sogra, não é qualquer sogra, é a sogra do narrador, a sogra da pessoa que está falando. Então, a gente já consegue identificar aí dois personagens, a sogra e o narrador, certo? Tem aí um fator de tempo também marcado nessa narrativa. Essa narrativa ela está situada num tempo. Ela tem aí o verbo ficar, que está no passado, né? Então tem uma desinência de tempo aí. Então não é qualquer tempo que está acontecendo, é no tempo passado. A história a gente consegue saber que ela já se passou. Então a minha sogra ficou avó. Então de sogra ela se tornou avó. Então provavelmente ou o filho ou a filha dessa pessoa aí foi pai ou mãe para que ela se tornasse avó. Então a gente consegue elencar todas essas coisas aí. A gente consegue pensar em casamento, né, envolvendo aí filhos, enfim. A gente pensa em maternidade, a gente pensa em a transformação da sogra que vira avó, né, sem contar os fatores de tempo. Então, por conta de todos esses elementos que a gente identifica nessa frase, a gente pode considerar que ela é uma frase narrativa, certo? A narrativa não precisa necessariamente ser um texto grande, né, um texto completo para que tenha características de narrativa. E aí, às vezes, parece que muita gente, às vezes, faz essa pergunta na aula, né? Nossa, Dani, mas tem que dar uma viajada para ver essas coisas. Na verdade, não é viajada. Você precisa olhar para o texto de uma maneira neutra e você saber identificar e justificar suas interpretações com elementos textuais. Por exemplo, eu falei que tem dois personagens, eu não tirei isso da minha imaginação, eu não interpretei isso dos meus próprios conhecimentos. Eu consegui identificar no texto quem são esses personagens. Consegui identificar que é a sogra e que é o narrador. Certo. Beleza? Então, vamos seguir. Opa. Certo. A estrutura narrativa, ela é isso aqui, ó. A estrutura narrativa, ela é dessa maneira. Ela funciona justamente com essa palavra, com a palavra pente. Por que ela funciona com a palavra pente? Tentem lembrar desse objeto quando vocês forem construir a narração. Porque a estrutura narrativa ela tem que ter personagem, ela vai ter que aparecer os personagens, ela tem que aparecer o espaço, né, o lugar onde essa história se desenvolva. Isso falando de narrativas para vestibular, tá? Aquela da frase não tinha porque ela era uma frase só. Mas quando a gente fala de estrutura de narrativa para vestibular, ela tem que ter o narrador. O narrador ele pode ser personagem, pode participar da história, ele pode ser o narrador observador, que está fora da história, que faz observações sobre os personagens, e ele pode ser onisciente. Quando ele é onisciente, ele sabe de tudo que acontece na história. Ele sabe do pensamento dos personagens, ele sabe do pensamento de todos os personagens, ele sabe do enredo geral, ele é onisciente e onipresente, ele está em todos os lugares e ele consegue ver todos os acontecimentos e narrar tudo isso. Tem o fator tempo, né? A narrativa ela vai estar situada em um tempo específico, se é passado, se é futuro, se é uma época específica, e ela vai ter o enredo aí, que são as ações que se desenvolvem nessa narração. Então, vocês conseguem ver aí, deixa eu só ativar aqui o negocinho. Vocês conseguem ver aí o pente muito bem delimitado aqui, né? Então, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, tá? Não esqueçam dessa estrutura. Então, o personagem aí indica quem tá na história, o espaço vai ser onde a história se passa, o tempo aí vai ser quando, situando quando que a história acontece, e o enredo vai ser o que acontece, como acontece e por que acontece. Certo? Seguimos. Essa parte aqui é interessante, ó. Foco narrativo, primeira e terceira pessoa. Quando vocês escrevem uma narração, a própria proposta de narração, ela vai indicar qual que é a pessoa que você tem que escrever a sua narração. Quando ela não indicar, você vai ter que optar obrigatoriamente ou pela primeira ou pela terceira pessoa. Vamos relembrar, então, o que é primeira e terceira pessoa, né? Eu fiz esse esqueminha aqui só para a gente exemplificar. Né? Quando a gente fala das pessoas do discurso, a gente tem lá eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Essa coisa que a gente acaba aprendendo compulsivamente. O que acontece? A primeira pessoa, então, do singular, a gente vai ter eu, né? E a primeira pessoa do plural, nós. Então, quando você for escrever a narrativa, você sempre pensa que ela tem que ser em primeira pessoa, ou eu falando, ou um nós falando, né? Um grupo ali no qual você se inclui falando.
Se você, no caso, você como escritor da narrativa, né? Não é você a sua pessoa. Ou ele vai estar na terceira pessoa, né? A terceira pessoa singular ou a terceira pessoa do plural. Que aí justamente é quando você está contando a história de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, e você não se inclui na história de maneira nenhuma. Certo. Uma outra coisa que a gente tinha visto aqui, vamos lá de novo. Aqui, a gente tinha visto que ela precisa estar em discurso direto ou discurso indireto ou indireto livre. O que é isso? Novamente, vamos voltar lá no Word. Certo. Discurso direto, indireto e indireto livre. Isso daí eu acho que vocês vão ver com o Tiago de gramática. Mas só para adiantar para vocês, o discurso direto é a forma que a gente tinha criado o diálogo. Vocês lembram do diálogo? Eles tinham criado dessa maneira aqui, ó, discurso direto, que é quando aparece a fala do personagem diretamente, né? Então, a aluna afirmou, aí tem os 2 pontos, o travessão, preciso estudar muito para o teste. É a fala da aluna exemplificada ali, né? Também às vezes aparece entre aspas, a gente consegue ver também isso colocado no texto entre aspas. Discurso indireto é quando não tem a fala da pessoa, mas a pessoa não está falando diretamente, né? O narrador está colocando a fala da pessoa. Então, o narrador falando, a aluna afirmou que precisava estudar muito para o teste, né? É uma outra pessoa que está colocando a fala do personagem. E o discurso indireto livre, ele, na verdade, é o tipo mais complexo, assim, dificilzinho de fazer, que é quando a fala do narrador e dos personagens se fundem, elas se misturam, tá? Por exemplo, esse trecho aqui, então, Paula corria, o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim, isso tinha que acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Então, perceba que tem aqui algumas frases que a gente vê que é a própria fala da pessoa, né, a própria Paula falando, mas que essas falas, elas não estão marcadas por travessão nem aspas, elas estão diluídas aqui junto com o discurso do narrador. Isso seria um discurso indireto livre, tá? Então, quando a gente fala de novo, quando a gente fala que a narrativa, a narrativa ela tem que ser construída em primeira, terceira pessoa, com discurso direto, indireto ou indireto livre, é isso que a gente está querendo dizer, tá? Só fazendo relembrando aí, porque vocês vão ver isso aprofundado depois, certo? A estrutura funciona da seguinte maneira. Você vai ter uma introdução ali, uma situação inicial, onde você tem um contexto, uma coisa que está acontecendo, certo? Logo após, você vai ter uma complicação, vai acontecer algum fator ali, alguma coisa que vai começar a dar errado na história, e aí você vai chegar num clímax. Aqui o nosso topozinho, né? O que acontece? Para você chegar nesse clímax, o clímax da narrativa que a gente fala é quando o ponto onde as coisas estão... tem muitas coisas acontecendo, e aí esse fator que está acontecendo, fatores ali que são muito decisivos na história, e a história a partir dali muda completamente. Lembrem da história, um exemplo bem facinho, assim, bem didático, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Acho que todo mundo conhece a Chapeuzinho Vermelho. O que acontece? Ela vai lá levar coisas, né? Ou buscar coisas na casa da avó dela, ela vai pelo bosque e tal. E aí ela encontra o lobo mau e começa a ter um diálogo com esse lobo, né? O lobo tentando convencer a Chapeuzinho a fazer o que ele quer, certo? Qual que é o clímax aqui da história? Qual que é a parte mais alta da história do Chapeuzinho Vermelho? A parte alta da história do Chapeuzinho Vermelho é basicamente quando o lobo começa... Ele fala, né? Ela vai perguntando lá, para que esses olhos grandes, para que essa boca grande e tal. E aí ele fala que ele quer devorar o Chapeuzinho Vermelho, né? E aí no que ele fala isso, ela sai correndo, ele começa a perseguir ela. Então esse é o clímax da história. É o ponto alto da história, onde ela tá ali entre a vida e a morte. E aí depois a gente tem uma conclusão, uma situação final, algo que leva para o desfecho da história, né? Que aí ela encontra acho que é o lenhador, se não me engano, nem eu lembro da história. Mas tem um lenhador ali que acaba salvando ela, e aí ela reencontra a avó dela no final, e acaba sendo o desfecho de toda a trama, certo? Então o desenvolvimento vai se dar sempre dessa maneira. Vai ter ali uma introdução, uma situação acontecendo, vai ter um clímax, um ápice, né? Um ponto onde tudo vai dar errado, e aí vai ser um divisor de águas na história, e aí tem um desfecho, que é onde a história vai se encaminhar para um fim, certo?
Então, aqui só deixando em outras palavras, né, explicando com palavras aquele esqueminha que a gente viu. Então, tem aí na introdução, é necessário a gente evidenciar, né, os elementos de tempo, a gente deixar claro quem que são os personagens, que espaço que a história está ocorrendo. Então, vai ter ali o desenvolvimento e você vai contar os fatos que vão levar, os fatos que a história vai girar em torno, né? O desenvolvimento, é onde vai ocorrer ali o desenvolvimento da trama, a gente vai colocar mais detalhes em cima desses personagens, em cima dessa história, e você vai direcionando para que essa história chegue no clímax. Geralmente o clímax ele é marcado por conflitos, tá? Essa palavra conflitos aqui, ela acaba tendo bastante relevância. Aí o clímax em si é quando a gente chega no ápice da história. A história ela está no seu ponto máximo, e aí é onde a narrativa... Deixa eu só... A narrativa, ela vai ter ali o ponto principal, que é onde as ações vão ir ou para um lado ou para o outro, né? Ou vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. E vai encaminhar para um desfecho, que aí é o que vai dizer se o desfecho da história vai ser, né? Aquela coisa, se vai ser X ou se vai ser Y, se vai ser bom ou se vai ser ruim, se vai dar certo ou se não vai dar certo. Enfim. E aí a gente tem um desfecho, a conclusão, que é onde a gente vai deixar claro o que aconteceu, assim, qual foi o desenlace da história, né? Qual foi a resolução que a história chegou, qual o fim que a gente deu para essa história, certo? Ok. Deixa eu só... Certo. Deixa eu deixar esse negócio aqui. Vou deixar aqui desse lado, que aí acaba fica mais fácil para mim. Fica mais fácil. Certo, vamos lá. Vamos ver então na prática como é que isso funciona. Como é que a gente consegue identificar esses elementos dentro de uma narrativa real, que não seja a Chapeuzinho Vermelho que eu contei aí, faltando pedaços, né? Porque nem eu lembro a história. Então a gente vai analisar essa narrativa aqui, que é uma narrativa curtinha, tá? Um Homem de Consciência, do Monteiro Lobato. É uma historinha aí bem curta que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto em livros didáticos da vida. Tem pessoas chamando no chat? Ah, tá. Boa. Certo? Continuando. Então, vamos lá. Eu vou lendo a narrativa, né, parágrafo por parágrafo, e aí a gente vai identificando aí, vendo as coisas, como é que vão aparecendo na história, né? Como é que vai aparecer todos aqueles elementos que a gente viu aqui nessa história. Vamos lá, a narrativa começa da seguinte maneira. Chamava-se João Teodoro, só, o mais pacato e modesto dos homens. Honestíssimo e lealíssimo, com um defeito apenas. Não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Então, até aqui a gente tem uma exposição do personagem dessa história, né? Que vai ser aí o João Teodoro. A gente tem só uma apresentação da pessoa da história. Continuando. Nunca fora nada na vida. Então, o João Teodoro ele nunca foi nada na vida. Nem admira a hipótese de vir a ser alguma coisa. E por muito tempo não quis nem sequer o que todos ali queriam, mudar-se para uma terra melhor. Né? Então, ele nunca teve ambições aí na vida dele. Mas João acompanhava com aperto de coração o perecimento visível de sua Itaoca. Opa, que interessante, já aparece aqui Itaoca, que aí já é o lugar onde essa história está se passando, né? Já deixa mais claro onde que a história se passa. E o João, a única coisa que ele tem aí de aperto no coração dele, ele não tem ambição, não tem nada, mas ele tem um medo de que essa Itaoca pereça, né? De que esse lugar aí que ele vive pereça, sofra, enfim, se desintegre. Então, nesses dois parágrafos, a gente tem somente o discurso do narrador falando. Aí a gente tem o quarto parágrafo. Isso já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve 3 médicos bem bons, agora só um bem ruinzote. Já teve 6 advogados e hoje mal há serviço para um rábula ordinário como Tenório. Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta se muda, fica o restolho. Decididamente a minha Itaoca está se acabando.
Então ele tá falando aí das coisas da cidade dele, né? Que já teve 3 médicos que eram bons, o médico não tá mais lá. E aí todo mundo que é bom da cidade acaba se mudando, só fica quem não presta, né? Só o restolho das pessoas, né? Tipo a gentalha. Então é um monólogo interior porque o personagem está falando com ele mesmo. João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se. Queria mudar-se de Itaoca. Mas para isso necessitava de um fato qualquer que o convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tinha mesmo conserto ou arranjo possível. Então ele está falando aí que ele queria um motivo para se mudar da cidade. Algo que provasse para ele que realmente a cidade não tinha jeito. Isso delirou lá por dentro. Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais nada de nada de nada, então arrumo a trouxa, aqui está escrito trouxe, mas é trouxa, acabei digitando errado. Então arrumo a trouxa e boto-me fora daqui. Então quando ele achar um motivo bom, ele cai fora da cidade. Um dia aconteceu a grande novidade, a nomeação de João Teodoro para delegado. Então veja que ele que não se achava nada, não tinha ambição nenhuma, foi intitulado delegado da cidade. Nosso homem recebeu a notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado, ele que não era nada, nunca fora nada, não queria ser nada, não se julgava capaz de nada. Ser delegado numa cidadezinha daquelas é coisa seríssima. Não há cargo mais importante. É o homem que prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à capital falar com o governo. Uma coisa colossal ser delegado. E ele estava ele, João Teodoro, delegado de Itaoca. Então ele foi intitulado delegado e ele começou a achar que isso era coisa deveras importante, né, para ele. João Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela madrugada, botou-as num burro, montou seu cavalo magro e partiu da cidade, foi embora, né? Então veja aqui que a gente tem um elemento aqui que foi identificado como clímax da história. O cara foi intitulado delegado e no dia ele foi meditar, né, foi refletir sobre o ocorrido e no dia seguinte ele, na verdade, ele nem dormiu, ele passou a noite claro, pegou o cavalo dele, colocou as coisas nas costas e fugiu da cidade. Você fala, né, tipo, que louco, por quê? Que é isso, João? Para onde se atira tão cedo, assim, de armas bagagens? Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim. Mas como? Agora que você está delegado? Justamente por isso. Terra em que João Teodoro chega delegado, eu não moro. Adeus. E sumiu. Então aí, para ele, o fato dele, que se achava um Zé Ninguém, ser intitulado delegado, era o fim da cidade. A cidade realmente não valia mais nada por conta disso. Então ele sumiu. Esse foi o desfecho da história. Ele desapareceu da cidade. Então perceba que a gente tem aí o clímax da história, que o clímax é ele fugir de cavalo, né? E aí acabou levando esse clímax, desemboca no desfecho, que é ele desaparecer completamente. Certo? Uma historiazinha curta aí que acaba justificando e mostrando todos os elementos que a gente tinha visto, os elementos pertencentes à narrativa. E ele indica, essa história que ainda está indicando, né, se é discurso direto, se é discurso indireto, ainda tem essas marcaçõezinhas bem legais aí para quem quiser acompanhar depois no slide. Então aí no primeiro parágrafo a gente tem a exposição da história, a exposição dos personagens, o desenvolvimento do 2º ao 13º parágrafo, né, que é o desenvolvimento da trama e de todas as coisas que vão acontecendo com o João Teodoro, pensamentos dele e afins. O desfecho se dá no 14º parágrafo, que é a última linha. A complicação acontece entre o 7º e o 8º ali, que é quando ele é intitulado delegado e aí ele fica refletindo, né, começa ali a ter uma complicação na história, e o clímax, né, o auge é no 9º parágrafo, quando ele realmente acorda, né? Acorda não, ele nem dormiu, passou a noite em claro e pegou o cavalo de manhã cedo e desapareceu, certo? Beleza, aqui tem algumas referências, certo? E agora a gente chegou na parte interessante da aula. Tipo assim, o restante não era interessante? Era interessante também. Uma coisa, eu consigo ver o tempo, não tô quanto tempo a gente tá. Mas de qualquer forma, se a gente terminar antes,
Se a gente terminar antes, a gente vai almoçar mais cedo, não é? Olha só que legal. Então, chegou a sua vez. Chegou a sua vez do quê? De escrever a narrativa de vocês. Então, eu trouxe aqui uma proposta de narrativa que vocês vão fazer em casa. A data, a proposta já está lá no Classroom, eu já coloquei. A data eu coloquei para sexta-feira. Por que eu coloquei sexta-feira? Porque eu preciso dessa redação para o próximo fim de semana, para que eu tenha tempo de corrigir, fazer os apontamentos, devolver para vocês com alguns comentários. E vocês, caso necessário, aí tenham tempo hábil para reescrever essa redação ou para corrigir algumas coisas. Essa narração, certo? E aí vocês vão, apesar da atividade estar no Classroom, coloquei no Classroom para que vocês tenham a data lá marcada, né? O Classroom, ele faz a bomba relógio, né? Ele dá lá a data que a atividade vai expirar. Mas é para vocês escreverem ela lá no documento que chegou no e-mail de vocês, né? No Google Drive. E para quem colocou aí no chat os e-mails, eu vou mandar também, certo? Então, a proposta de redação que a gente vai ver é uma proposta que eu retirei da nossa querida Unicamp. Os vestibulares que trabalham com narrações, com textos narrativos, em São Paulo, é a Unicamp, a Unesp e a FUVEST. A Unesp na segunda fase, a Unicamp na segunda fase, a FUVEST, se eu não me engano, na segunda ou terceira, que ela pede a narrativa, né? E não são todos os anos que a FUVEST exige a narrativa. A Unicamp, ela já tem um histórico aí de pedir a narrativa com uma certa frequência. Então, para quem for prestar a Unicamp, fica bem de olho nisso e se atentar bem à estrutura dos gêneros narrativos, certo? Essa proposta eu retirei, ela é um pouco antiga, ela não é tão recente, eu retirei de uma das provas, ela não é tão recente, mas ela é uma proposta que se mostra bem desafiadora, assim, ela acaba tirando um pouco a gente do senso comum. Para quem acha que redação acaba sendo fácil, na verdade, essa proposta aqui, ela tá bem dificilzinha, né? Então, aí, a proposta ser ou não ser, eis a questão. Essa é a proposta da Unicamp, tá, gente? Não fui eu que escrevi, isso que tá na questão. Então, ser ou não ser, eis a questão. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Situações limite são uma constante, tendo sido retomadas tanto pela literatura como pela sabedoria popular. Então, aí, essas duas frases, elas são situações limites que caíram no dito popular. Certo? Por que situações limites? Porque são situações que expressam, é um ponto assim que ou você vai para um lado ou você vai para o outro, né? Ou você corre ou você fica, ou você é ou você não é, né? Pensando nisso, aí vem a proposta. Pensando nisso, escreva uma narrativa em primeira pessoa. Veja que a Unicamp já está especificando, ela quer a proposta dela em primeira pessoa, ou no eu ou no nós, né? Ou primeira do singular ou primeira do plural, na qual o narrador não seja o protagonista da ação. O narrador não vai ser o protagonista, vai ter algum personagem que vai ter que ser o protagonista da história. Considere os aspectos abaixo que constituirão um roteiro para a sua narrativa, a qual pode corresponder a diferentes situações, como um drama familiar, veja, ele dá algumas opções aí para você escolher. Um drama familiar, uma questão de ordem psicológica ou uma aventura. Certo? Então, você vai ter que criar uma narrativa que gira em torno de um desses três eixos temáticos. Os elementos que ele coloca aqui, ó, considere os aspectos abaixo que ele coloca é justamente esse. Uma situação problemática de cuja solução depende algo muito importante. Certo? Então, na sua narrativa vai ter que ter uma situação problemática que a resolução dependa de uma coisa importante. Vai ter que ter uma tentativa de solução do problema, né? Que vai ser uma escolha de um dos caminhos possíveis. E essa solução do problema, ela envolve ultrapassar ou não ultrapassar uma fronteira. Então, aí dentro desses eixos de drama familiar, de questão de ordem psicológica e de aventura, a situação problema, ela vai ter que envolver isso daí, ultrapassar ou não ultrapassar uma fronteira. Que fronteira? Não sei. A Unicamp, ela deixa isso bem aberto. Pode ser uma fronteira imaginária, uma fronteira física, tá? E uma solução para o problema, mesmo que essa solução origine em uma nova problemática. Então, a solução do problema na narrativa, ela vai ter que ser dada, mesmo que essa solução gere um novo problema. Certo? Então, essa é a nossa proposta de redação da Unicamp que vocês vão fazer. Vocês vão fazer lá naquela folha que vocês receberam no e-mail, certo?
Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa proposta, ela é uma proposta um pouco difícil de ser entendida, mas aí você lê, relê, eu até deixei umas coisas grifadas assim, para tentar deixar mais clara a compreensão da proposta. Mas a proposta é essa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ativou o microfone. Nesses minutos finais da aula, eu vou adicionar essas pessoas que mandaram e-mail no chat, eu vou adicionar as pessoas lá no Drive, para que elas tenham o documento para depositar a redação, tá? Então, a data dessa proposta, ela tá até sexta-feira, para que vocês escrevam e postem lá para mim, no documento que chegou no e-mail de vocês, e aí lá mesmo eu vou fazer os apontamentos e as correções. Certo? Não esqueçam de colocar no formulário, subir lá no formulário a redação do coleguinha que vocês tinham corrigido na outra aula. E que horas são? Deixa eu ver. Opa. Stop share. 12h34, ó. Até que a gente acabou cedo. A gente acabou cedo a aula. Então, eu vou dispensar vocês agora, dispensar todo mundo para almoçar. E quem aí não tá com o e-mail ok, eu vou... Pode ser um conto de terror original? Estão perguntando lá no chat. Pode ser um conto de terror original? O que você quer dizer com conto de terror original? Né? Na verdade, esse vai ter que ser de acordo com o que a proposta exige, né? Vai ter que girar em torno daqueles 3 eixos temáticos que a gente vê na proposta. A proposta tá lá no Classroom também, tá? Eu deixei lá o textinho da proposta para vocês lerem. Lendas urbanas, tá, pessoal, a proposta, tá? Gira em torno dos eixos temáticos da proposta. A palavra-chave, verdade, a palavra-chave. Tipo, os filmes do Jason, teoricamente, ele é um protagonista. Tá. O que acontece? A palavra-chave da aula vai ser quarentaula. Vocês coloquem lá, quarentaula, tá? Lê a minha lá em cima, Bruna. Se for do tipo, Rian falando de algo que a Gabi fez por conta de se isso e ela. Então, Bruna, você vai conseguir relacionar isso, essa história aí, você vai conseguir relacionar com um drama familiar, com uma questão de ordem psicológica ou com uma aventura? Porque esse é o eixo temático que ela dá. Você tem que escolher entre um desses 3, tá? Então, analisa se você consegue enquadrar essa situação que você deu aí dentro dessas 3 temáticas que a Unicamp exige, certo? Então, a palavra-chave é essa e eu vou adicionar vocês no e-mail agora, quem ainda não tá. Vamos lá, um por um. Quem mandou primeiro foi a Beth, turma 1. Tá. Um processo meio demoradinho, mas a gente faz. Cadê meu drive? A Beth da turma 1. Quem tá mandando coisas no chat? Palavra-chave, gente, é quarentaula. Quarentaula. Certo? Que nem quarentena, só que você escreve o final com aula. Quarentaula. Ok? Quem tá me mandando um monte de mensagem? Ah, não é pra mim. Certo. Vamos lá, vou mandar para o pessoal que está sem. Deixa eu fazer primeiro a copiar. A primeira pessoa é a Beth, né? Renomear. Certo? Beth Condori. Acabei de enviar para você, Beth. A Beth tá ok, já enviei. Próxima pessoa. Tá ok? Daniel. Pessoas, vamos lá. Escorregou o dedo? Quê? What? Certo. Ué. Certo, deixa eu enviar para o Daniel aqui. Agora vai ser só enviar o e-mail, ainda vai ter continuação. Gente, a aula, na verdade, agora eu só vou só enviar o e-mail, tá? Eu vou só enviar o e-mail. E quem tiver dúvidas ainda sobre a proposta, pode aproveitar esses minutos finais para mandar. Eu vou ficar aqui, acho que até uma ou até o último aluno. Certo? Dúvidas sobre a palavra-chave, sobre alguma coisa? Vocês mandem aí.
Renomear. Tchau a todos, ótimos estudos. Certo. Daniel, quem mais? Nossa, mano, o pessoal não mandando o formulário fica uma bosta depois. GR, esse e-mail. É de quem esse de e-mail? É do Pedro. Escorregou o dedo. Tá. Eu vou colocar como Pedro, né? Creio que esse seja o nome da pessoa. Ok. Quem mais está mandando? Ah, é Gabriel. Nossa, tá bom. Já enviei como Pedro, aí depois você muda aí, viu, Gabriel? Você muda lá no e-mail mesmo. Já coloquei seu nome como Pedro. Não, vamos mudar aqui agora. Acho que dá pra mudar. Dá pra mudar. Como assim? Como que a pessoa chama Gabriel e dá um nome de Pedro? Gabriel. Opa. Alright. Quem mais? Gabriel tá ok. Depois do Gabriel veio a Gabi. Veio duas Gabis aí. Caraca, me perdi nos e-mails do pessoal. A Gabi Oliveira. Tá. E a outra é a Gabriele Guzmão. Tá, vamos na Oliveira primeiro. Alright, Gabriele Guzmão agora. Caraca, meu. Eu perdi minha matriz. Certo, quem mais? Antônio. Processo um pouco demoradinho. Mas que, se der certo, vai ser muito bom. Certo, já foi. Agora falta ninguém. Acabou. Certo. Beleza, pessoal. Eu vou encerrar aqui a reunião, certo? Até a próxima, bons estudos e vai. Meu, casa. Quem é esse casa, meu? Ah, Hyphen Work. Tá, achei seu e-mail agora, I'm sorry. Achei seu e-mail. Não tinha visto. Não foi maldade, eu não tinha visto. Fazer uma cópia. Ué, onde foi parar? Aqui. Enviado. Mais alguém?
Mais alguém? Não, acho que agora acabou, né, gente? Acho que agora foi todo mundo. Agora foram todos, certo? Até mais, pessoal. Bom domingo aí para vocês. Qualquer coisa, vocês mandam lá no WhatsApp, preencham um formulário e a gente vai se falando por lá, tá bom? Tchau, tchau. Dani, bom domingo para você. Tá? Obrigada para você também. Valeu, tchau, tchau.